tarde a todos, meu nome é Ivna e esse vídeo é uma proposta avaliativa de atividade pelo professor Valmo em disciplina psicodiagnóstico. E a proposta era relatar um pouco sobre o teste a qual escolhi foi o desenho da figura humana. Alguns dados históricos referentes a esse teste é que, embora seja na data no fim do século passando, a data do fim do século passado, a pressuposição de que o desenho tem implicações psicológicas foi submetida só no século XX, onde o desenho da figura humana passou a ser analisado mais sistematicamente como medida de maturidade. Mas o primeiro teste delineado especificamente para trabalhar o desenho da figura humana como medida do desenvolvimento intelectual foi de Florence Goodner, em 1926. Teve ampla divulgação e durante 35 anos foi inúmeras vezes reeditado, mas sem passar por nenhum tipo de alteração. O método se baseia no número de detalhes incluídos no desenho e na sua precisão, que estariam diretamente relacionados com o nível intelectual da criança. A partir do número de itens era determinado a idade mental e o quociente intelectual. Somente em 1963 que Harris promoveu uma revisão do teste sobre a pressuposição que o teste refletisse mudanças no desenvolvimento. Outra abordagem foi proposta por Cupps como teste da maturidade mental, identificando 30 itens evolutivos que se correlacionavam com os níveis de QI. Utilizando o sistema de Cupps, Hutz e Antoniazzi, desenvolveram normas para avaliação que se desenvolveu no Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados da seguinte forma: uma amostra de 1.856 casos em crianças de 5 e em fase inicial da adolescência a 15 anos. Alguns autores, antes citados, Cupps e Naglieri, desenvolveram scores adicionais para a identificação da perturbação emocional. Entretanto, os sistemas mais usados para o desenvolvimento da figura humana e com melhor fundamentação psicométrica são os que utilizavam como medida o desenvolvimento cognitivo. Na descrição, o teste de Goodner incluía instruções para o examinador solicitar à criança o desenho de um homem. Seu livro descrevia 51 itens considerados na avaliação como exemplos ilustrativos para facilitar o score. A presença de cada item recebia o score de 1 ponto, com normas dos 3 aos 15 anos e 11 meses. Na revisão de Harris, solicita-se o desenho de um homem, uma mulher e do próprio indivíduo testado. A escala utilizada para avaliar o desenho do homem constituído por 73 itens, da mulher por 71. A escala separadas para avaliar os desenhos de meninos e meninas. Não há normas para o terceiro desenho, não há padrão para o terceiro desenho. Na forma de Cupps, é solicitado o desenho de uma pessoa inteira. Avalia-se a presença de cada um dos 30 itens, mas são considerados as omissões de itens esperados, como também a presença de itens excepcionais como sinais importantes da maturidade ou imaturidade mental, respectivamente. O sistema de Naglieri há formas para as faixas etárias de 5 a 17 anos. Em todas as formas, o sujeito recebe uma folha de papel em branco, tamanho ofício, lápis preto e borracha. As instruções são dadas oralmente pelo examinador. O desenho da figura humana destina-se principalmente às crianças. A forma de administração, de maneira individual ou coletiva, tempo entre 10 e 15 minutos, e o manejo são atribuídos os scores conforme as instruções dos respectivos manuais, sendo depois consultadas tabelas para obtenção dos dados a serem interpretados. Tais sistemas de score baseiam na presença ou não de aspectos formais e estruturais do desenho, e assim parecem mais apropriados
quando a representação da figura humana é produzida de maneira convencional, o que começa a ocorrer por volta mais ou menos dos 5 anos de idade. Dessa maneira, exceto pelo teste de Goodner, existe escasso embasamento na literatura para avaliação de desenhos da figura humana em idade inferior aos 5 anos, exceto por um enfoque fundamentado da impressão global, Conforme a ordem do aparecimento de determinados tipos de apresentação gráfica da figura e ao longo do desenvolvimento. Esse foi um pouquinho do teste da figura humana, que é utilizado, sim, tem a sua importância, dentre os outros testes, os demais testes. E é isso, espero que tenham compreendido um pouquinho sobre esse teste e tenham uma boa tarde. Obrigada pela atenção de todos. Até mais.